Pediátrica. Bem, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, tá certo? Eu dou aula de avaliação nutricional pediátrica, porque eu acho que é um assunto muito complexo, que muita gente precisa disso. Ali em cima tem o meu e-mail, nilk0019@hotmail.com, para qualquer dúvida ou para críticas construtivas, tá certo? Minha prática rotineira é fazer avaliação nutricional pediátrica. Eu faço isso no mínimo 10 vezes por dia. Então eu sou indicado para auxiliar vocês na avaliação nutricional pediátrica. Tá certo? Como eu já falei, essa é uma aula de introdução. É a continuação da segunda, porque o tempo que a gente tem para fazer uma aula dessa é muito curto. Tá certo? Então, na aula passada a gente viu peso, estatura, circunferência cefálica e a circunferência torácica, mas só por cima, porque é uma aula ainda de introdução. Então, a circunferência cefálica junto com a circunferência torácica, elas andam juntas, tá certo? Você vai utilizar as duas até os 5 anos de idade. Tem gente que diz que a circunferência cefálica até os 2 anos de idade, mas eu utilizo ela até os 5 anos de idade para estabelecer a relação circunferência torácica e a circunferência cefálica, tá certo? Para avaliar o estado nutricional da criança. Tipo, a circunferência torácica, ela obrigatoriamente tem que estar maior do que a circunferência cefálica. Agora eu vou falar de uma forma grosseira. A circunferência dos peitos, elas tem que estar maior do que a circunferência da cabeça. Tá certo? Se essa relação tem que dar maior que 1. Se dá menor do que 1, significa que ela está com desnutrição energético-proteica. Existe uma atrofia muscular torácica, tá certo? Ou seja, ela está desnutrida. É uma relação muito fácil de ser feita, é a mais rápida, tá certo? Que eu acho a mais rápida, tá certo? E ela é fidedigna, tá certo? Mas eu vou ensinar vocês a medir todas as medidas de avaliação nutricional mais lá na frente, tá certo? Bem como dizer quais são os erros mais frequentes para evitar que vocês cometam esses erros, tá certo? Então, continuando. A quinta medida a ser aferida é a CB. CB, circunferência do braço, é a mais difícil. Por quê? Porque essa é que a criança pensa que a gente vai dar uma injeção nela e não é. Como é que a gente afere a CB? A gente pega o braço da criança, dobra o braço em um ângulo de 90 graus, tá certo? Mede o comprimento do olecrano ao processo acromial, tá certo? Tira o ponto médio com a caneta, tá certo? Tira mesmo, você pega a caneta e risca lá onde é que fica a metade da distância entre o olecrano e o processo acromial, tá certo? Quando a gente vai utilizar a caneta, você tem que pegar a caneta e mostrar para a criança que é uma caneta, não é uma injeção, tá certo? O que eu costumo fazer, eu pego a caneta e risco a criança para ela ver que não é uma injeção, que senão a criança começa a chorar, tá certo? Então, muito bem. Então, o que eu faço na CB é a mais difícil, porque também tem tecido adiposo, tá certo? Depois você tem que deixar o braço reto ao longo do corpo, com a palma da mão encostada na coxa, tá certo? Essa é a CB. Mais lá pra frente eu digo todos os erros mais comuns dela, tá certo? Essa é apenas uma aula de introdução. A sexta medida a ser aferida é a PCT, prega cutânea tricipital. Muitas crianças choram muito quando a gente vai aferir a PCT, a prega cutânea tricipital ou dobra cutânea tricipital, tá certo? Mas o que eu faço? Eu pego o adipômetro, mostro para ela, tá certo? Para ela ter certeza que aquilo dali não vai fazer mal, porque na realidade a criança pensa que o adipômetro vai machucar ela, mas é mais fácil a criança quebrar o adipômetro do que o adipômetro machucar a criança, tá certo? Você tem que medir o procedimento para medir a PCT, eu vou dizer mais lá na frente, mas eu vou passar aqui por cima. É igual ao da CB. Dobra o braço em um ângulo de 90 graus,
mede a metade da distância entre o acrômio e o olecro, risca com a caneta e mede 3 vezes a PCT e você tira a média. Tira não, afere a média, tá certo? Muito bem, muitas pessoas ficam dizendo, tem que ser no braço esquerdo. Muitas pessoas têm que ser no braço direito. Eu uso o braço esquerdo. Por quê? Porque as novas tabelas da OMS, elas utilizam o braço esquerdo. Tá certo? Mas isso quem vai decidir o que você vai fazer ou não é a instituição. Eu utilizaria o braço esquerdo. Mas a instituição que eu fazia estágio mandava utilizar o braço direito. E a gente tem que fazer o que a gente é pago para fazer, tá certo? Muito bem, por uma questão de tempo eu vou parar por aqui, tá certo? E na próxima aula a gente comenta todas as características do peso, tá bom? Pessoal, foi um